Vamos prosseguir com o quinto ponto, que consiste na discussão conjunta da petição número 331/12, da iniciativa da Associação Nacional de Empresas de Apoio Especializado, que pretendem a suspensão do protocolo de colaboração celebrado entre o Instituto de Segurança Social e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. Projeto de resolução número 1049, da autoria do PCP, para que se assegure a atribuição do subsídio de educação especial e garanta os apoios clínicos a todas as crianças e jovens com deficiência. E, por fim, também o projeto de resolução número 1178/12, da autoria do Bloco de Esquerda, no sentido da defesa das crianças e jovens com deficiência. Tem a palavra o PCP, na pessoa da Sra. Deputada Diana Ferreira, para apresentar o projeto de resolução. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, em nome do PCP, saúdo todos os peticionários, em particular aqueles que estão aqui hoje presentes, cuja dinamização da petição permite a discussão e análise em plenário, mais uma vez, dos direitos das crianças e jovens com necessidades especiais e deficiência. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Constituição da República, Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Declaração de Salamanca, Lei da Não Discriminação, todos eles instrumentos jurídicos que obrigam governos a garantir dignidade na vida das pessoas com deficiência. No entanto, a realidade de centenas de milhares de portugueses é da negação de direitos numa sociedade cada vez mais marcada pelo agravamento da segregação e discriminação. Se não vejamos, crianças e jovens com necessidades especiais sem os devidos apoios materiais e humanos nas escolas e a ausência de uma rede pública de apoio. Sucessivos atrasos nos pagamentos às instituições de educação especial. Aplicação por parte do PS, PSD e CDS do Decreto-Lei 3/2008 para excluir dos apoios todos aqueles que tenham necessidades transitórias, podendo até, por via desta ausência de acompanhamento, transformá-las em definitivas. A alteração das regras de atribuição do subsídio de educação especial, visando a diminuição dos apoios às crianças e jovens abrangidos por esta matéria. O Governo PSD-CDS é diretamente responsável pela discriminação de milhares de pessoas com deficiência no nosso país. Repudiamos as decisões políticas deste Governo, que negaram a milhares de crianças e jovens o subsídio de educação especial, abandonando as famílias e deixando-as numa situação de desespero e com irremediáveis prejuízos devido à interrupção das terapias e consequentes retrocessos clínicos graves. O PCP, neste projeto de resolução, propõe a revogação deste protocolo, a garantia com efeitos retroativos do subsídio de educação especial a todas as crianças e jovens que necessitem, a garantia dos meios humanos e materiais necessários no âmbito do Serviço Nacional de Saúde a médio e a longo prazo para responder às necessidades clínicas das crianças, jovens e adultos com deficiência. Sra. Presidente, Srs. Deputados, a aprovação ou não das propostas que o PCP apresenta será reveladora da vontade política de dar a adequada resposta a este problema. Mais do que palavras bonitas e circunstanciais que cabem sempre em discursos de ocasião, inclusão e integração devem corresponder a uma vida digna das pessoas com deficiência. Tal só será possível rompendo o caminho de desmantelamento das funções sociais do Estado e do agravamento das desigualdades que sucessivos governos têm vindo a seguir. Disse. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Luís Fazenda. Senhora Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, devo, em primeiro lugar, saudar os peticionários, a Associação Nacional de Empresas de Apoio Especializado, aqui presentes, e chamar a atenção que este caso é um caso dramático, é um caso grave, e ele tem vindo a acompanhar-nos ao longo dos últimos 2 anos. 3/4 das crianças que pediram este subsídio de educação especial não o tiveram, não foi deferido. E mais de 1000 técnicos de apoio especializado, em várias das especializações para o apoio individual a crianças com necessidades especiais, não viram renovados os seus contratos nas inúmeras empresas que trabalhavam com este subsídio e no apoio especializado a crianças com essas necessidades. Isso significa, como foi negativo, o protocolo estabelecido entre a Segurança Social e a Direção-Geral, a DGEST. Isso, na prática, tem-se revelado um mecanismo de corte consecutivo. Não vou agora aqui entrar na saga que é complexa
dos inúmeros atropelos aos normativos legais, de várias confusões administrativas, a ausência de uniformidade de critérios entre direções distritais da Segurança Social, etc., etc., porque tudo isto tem sido um descaso enorme. Veja-se aquilo que tem dito o Provedor de Justiça e outras entidades. Agora, o que queríamos chamar a atenção para a maioria era de tentarmos aqui encontrar um modo de emendar a mão, de recuperar este subsídio de educação especial, porque o setor público não tem, no conjunto destas circunstâncias, nenhum recurso que permita suprir aquilo que era prestado por este subsídio. E, portanto, ele redunda direta e automaticamente num corte das capacidades de promoção dos fatores individuais de pessoas com condições mais limitadas, jovens que estão em processo de formação. E isso é claramente inaceitável. Há aqui um modelo de corte que atingiu os mais vulneráveis, sem que o Estado tenha condições para suprir esse tipo de cortes. E, portanto, o que nós propomos e insistimos, na linha do que a petição vem propor, é que seja anulado esse protocolo de colaboração, sejam reapreciados todos os processos que foram indeferidos, de modo a poder garantir esses direitos. A mesa não registra mais inscrições. Podemos concluir que... Senhora Deputada Idália Serrão, tem a palavra. Não estava inscrita. Muito obrigada, Senhora Presidente. Estava inscrita desde o início. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria saudar os peticionários, a Associação Nacional de Empresas de Apoio Especializado, que reuniu cerca de 8.400 assinaturas, os seus associados, os profissionais, as famílias, os amigos e todas as crianças e jovens com necessidades de apoio especializados. Estamos em dezembro de 2014 e que saibamos, de nenhum centro distrital da Segurança Social saem para os pais, beneficiários ou requerentes e relativamente ao ano letivo 2013-2014, respostas definitivas relativamente aos subsídios de educação especial para esse ano requeridos. O que existe são milhares de intenções de indeferimento que, face às respectivas reclamações, voltam a ser enviadas novamente. O texto que acabei de ler não é da minha autoria, são palavras que subscrevemos e que são do conhecimento das senhoras e dos senhores deputados de todos os grupos parlamentares. E quem escreve estas palavras são pais de crianças com deficiências a quem o Governo nega sistematicamente apoios nas terapias determinantes para o seu processo educativo. O Governo continua a afirmar que promove uma escola para todos, mas não é verdade. O Governo exclui do sistema regular de ensino as crianças com deficiências, nega-lhes as oportunidades, priva-as do ensino inclusivo, exclui-os da vida em sociedade ao negar-lhes o direito às terapias complementares que os podem capacitar e preparar para a autonomia. O PS tem trazido esta questão ao debate parlamentar, tem-no trazido com frequência. E o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social já afirmou perante os deputados que desde que a necessidade educativa especial fosse atestada por um médico especialista, o subsídio seria deferido. Não é verdade. Mesmo com necessidades educativas especiais certificadas, o subsídio continua a ser indeferido. O Governo fez mais. Acabou com as equipas multidisciplinares. Mantém algumas ativas, mas sem médicos especialistas. Algumas equipas não têm médicos em funções. Esta informação é pública. Mas o que está aqui em causa, meus senhores e minhas senhoras deputados e deputadas, nem sequer é a inclusão do médico, é a existência das equipas multidisciplinares. A avaliação não pode ser estritamente médica. Tem que ser biopsicossocial. E a avaliação tem que ser uma avaliação objetiva, porque é dessa forma que se afasta as injustiças e a discriminação. Mas em todo o processo, o Governo tem negligenciado estas necessidades complementares que apresentam as crianças que frequentam o ensino regular. Minhas senhoras e meus senhores, ou melhor, caras e caros senhoras e senhores deputados, o Governo tem promovido a exclusão das crianças com deficiência que frequentam o ensino regular. É verdade, senhor deputado. A comprová-lo estão as dezenas, se não centenas, de mensagens que recebemos nos e-mails da Assembleia da República enviadas pelos técnicos e pelos pais. O Governo discrimina, não integra. E a taxa de risco de pobreza ou exclusão social das pessoas com deficiência em Portugal entre os 16 e os 24 anos é de 42%. Aumentou
6 pontos percentuais entre 2012 e 2013. E atendendo à idade destes jovens e à importância que a educação assume nas suas vidas, eu diria que a forma como o Governo tem tratado os alunos com necessidades educativas especiais é discriminatória, agrava o risco de pobreza e de exclusão social destes jovens e destas famílias. Porque o Governo, ao contrário do que os senhores dizem, não é amigo das famílias, nem tampouco é amigo das famílias que têm crianças com deficiência. E por isso, senhoras e senhores deputados, hoje, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, o que estas crianças hoje querem dizer uma vez mais, o que hoje uma vez mais querem transmitir ao Governo, através destas 8.404 assinaturas que incluem esta petição, é uma mensagem muito clara. Nós somos cidadãos e temos direitos. É isto que estas crianças querem transmitir. E a ver, senhor deputado, se hoje, Dia Internacional dos Direitos Humanos, a ver se pelo menos hoje o Governo consegue entender esta mensagem. Era bom que o fizesse. É uma questão de justiça social e de integração e de não exclusão. Muito obrigada, senhora Presidente. Senhora Deputada Conceição Pereira, do PSD, tem a palavra. Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento os senhores peticionários presentes, pais, técnicos. Senhoras e senhores deputados, no passado dia 3 celebrámos o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E aqui tivemos o testemunho de um jovem que nos apelou a todos para que trabalhássemos para a inclusão na saúde, no emprego e na educação. Porque a inclusão não muda a deficiência, mas muda o estatuto social da pessoa com deficiência. E Portugal pode estar orgulhoso da sua legislação e da forma como tem tratado as pessoas com deficiência. Mas este trabalho não nos devia dividir, senhores deputados. Esta tarefa não devia servir de arma política, como infelizmente hoje aqui está a servir. E estamos a falar de uma petição que foi apresentada pela Associação Nacional de Empresas de Apoio Especializada. E de uma petição que fala de uma prestação pecuniária dada às famílias com crianças e jovens com deficiência permanente. E queria aqui dizer à senhora deputada do Partido Comunista Português, à senhora deputada Diana Ferreira, que a lei é de 2008 e não é do governo, 2008, e não é deste governo, como calcula, é do governo PS. E que nós entendemos que por essa razão e por esta lei não abranger muitos dos jovens, nós pensamos rever essa lei. Mas nós compreendemos a ansiedade e as dificuldades de muitas famílias. E que isso que hoje aqui o Partido Socialista fez, que foi precisamente um uso demagógico dessa utilização pela fragilidade em que as famílias se encontram. Mas quero dizer que o protocolo que foi assinado entre o Instituto da Segurança Social e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares já teve o cuidado de ser revisto durante este ano. E não as verbas atribuídas ao subsídio de educação especial, senhora deputada, não diminuíram com este governo. Eu gostaria de dizer, em 2011 foram 22 milhões. No ano 2013 foram 26 milhões. No ano 2014 serão 13 milhões. O PSD não aceita, senhora deputada, lições de moral da esquerda mais radical, pois com este governo a pessoa com deficiência não foi discriminada. E também não queremos amigos da família que nos mandem para os braços da Troika, senhora deputada, porque com amigos desses, muito obrigada, não precisamos desses amigos, porque neste orçamento, no orçamento para 2015, 50 milhões para as instituições de solidariedade social. É este governo que apresentou aqui propostas de revisão da lei para a aquisição de casa para pessoas com deficiência. O grupo parlamentar do PSD, senhoras e senhores deputados, está, como sempre esteve, disponível para ouvir todos e não descansará enquanto houver uma criança ou um jovem que necessite de apoio. Mas não está disponível para acompanhar outros interesses que não sejam o superior interesse da criança e do jovem com deficiência. Muito obrigado. Muito obrigada, senhora deputada. Senhora deputada Inês Teotónio Pereira, tem a palavra. Muito obrigada, senhora Presidente. Queria também cumprimentar os senhores peticionários, as 8.000 assinaturas que são, mais de 8.000 assinaturas que são bastante substanciais. Eu acho que este assunto merece uma reflexão séria e, acima de tudo, honesta. Discutir este assunto já não é a primeira vez
merece tudo menos demagogia ou utilização política do assunto deste. O problema de fundo que aqui se discute é se de facto temos uma escola inclusiva, se estas crianças conseguem ter na escola a resposta adequada às suas necessidades e se a escola está a dar tudo o que deve ou se está apenas a dar o que é possível. E a verdade é que a maioria destas crianças e jovens dividem mais de metade do seu tempo em instituições e a escola não consegue sozinha responder às suas necessidades nem prestar as terapias necessárias. É certo que desde há uns anos para esta parte se fez um grande caminho e temos hoje uma realidade que era impensável há 10 anos. Existem mais professores de educação especial, existem mais psicólogos nas escolas, existem mais recursos e existem mais meios. Mas todos sabemos que não são suficientes, porque além do número de crianças com necessidades educativas especiais ter aumentado exponencialmente nos últimos anos, as exigências da família têm aumentado. E bem, daí que a resposta que se tem encontrado seja não só reforçar os meios nas escolas, como recorrer às instituições como centros de recursos para a inclusão. No entanto, sabemos todos muito bem que também este recurso não tem sido suficiente. Há apoios que não são dados convenientemente, há terapias que não são prestadas e há um número considerável de reclamações que revelam a insatisfação das famílias. Mas a solução para todos estes problemas, pensando exclusivamente nas crianças e nos jovens, fosse o subsídio de educação especial, esta seria uma boa notícia e seria simples de resolver. Mas a solução vai muito para além do subsídio de educação especial. O subsídio de educação especial, em todo este processo, tem e deve continuar a ter um papel supletivo. O que é urgente rever, implementar e exigir é que seja otimizada a capacidade do Estado na educação, na segurança social e, essencialmente, na saúde, com os apoios das instituições sem fins lucrativos. O protocolo que hoje discutimos foi alargado a todo o país para garantir que este subsídio seja entregue com mais rigor, para que não haja sobreposição de apoios e para garantir que os recursos do Estado sejam otimizados. Concordamos, por isso, com essa medida. O grupo de trabalho nomeado pelo Governo, assim como o relatório do Conselho Nacional de Educação, concluíram exatamente a mesma coisa. É necessário articulação entre os diferentes ministérios, sinergias e preencher as lacunas da legislação para que todos os alunos com necessidades educativas especiais que tenham dificuldades transitórias ou que tenham dificuldades pedagógicas sejam contemplados e não apenas os que têm necessidades permanentes. Para isso, é fundamental que a saúde, o Serviço Nacional de Saúde, faça parte da resposta. No caso do Serviço Nacional de Saúde não ter resposta ou não ter convencionado acordos com terapeutas e outras entidades, devem ser as IPSS, que fazem parte do Estado Social e que têm um historial considerável nesta matéria, que devem ir onde o Estado não consegue chegar, e não as empresas privadas. Obviamente que não questionamos os diagnósticos apresentados pelas reclamações que recebemos, nem é isso que está em causa. O que achamos é que esses apoios pedidos pelos médicos devem ser prestados em primeira instância pela estrutura que o Estado tem à sua disposição, nomeadamente pelo Serviço Nacional de Saúde. Sim, é urgente que a legislação seja melhorada para que as regras sejam conhecidas e para que os apoios cheguem de facto a quem deles necessita. Mas, repito, não é no subsídio de educação especial que está a resposta. A resposta está nas sinergias e na inclusão da saúde como parte vital desta articulação. Nas próximas semanas, o Governo irá tornar públicas as propostas de alteração à legislação em vigor e confiamos que será no sentido de concretizar estes objetivos. Muitas correções devem ser feitas e existem muitas famílias ainda desprotegidas. Reconhecemos e trabalhamos para colmatar essas falhas, mas reclamar que o protocolo é a raiz de todos os males é discutir ao lado do essencial. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado Inês António Pereira. Sr. Deputado Luís Fazenda, tem a palavra. Senhora Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, discutir ao lado do essencial é discutir o ensino especial e o subsídio de educação especial. O subsídio de educação especial é uma prestação social. Não estamos hoje aqui a discutir o ensino especial. E o que o Governo está a fazer é retirar uma prestação social. E este é que é o ponto. O Ministro Mota Soares deu instruções no âmbito do Governo para ir cortando uma prestação social. É essa prestação social que nós estamos a discutir que o Governo decidiu tirar. A pretexto de quê? A senhora deputada aqui o disse, de evitar uns abusos, de evitar atribuições não rigorosas. Um fantasma. Não, porque a fraude, onde quer que ela exista, combate-se. Não se elimina é o direito, não se elimina a prestação. E o que se passa é que há milhares de prestações que estão a ser eliminadas. Mais, ilegalmente, porque nem sequer têm relatório de um médico especialista, como a legislação obrigava. E, portanto, tudo isso vai ter que ser reposto e refeito. As alterações que têm que existir na escola pública, na inclusão,
são uma parte do problema, é outro problema. Tem a ver com a educação pública, tem a ver com uma escola inclusiva. A prestação social é a prestação social, são coisas diversas. É um complemento de apoio individual para a integração de pessoas com dificuldades várias na sua etapa formativa. E, portanto, é isso que temos que tratar. Senhoras deputadas e deputados do PSD e do CDS, querem unidade à volta deste problema? Querem, enfim, tentar que não haja uma querela político-partidária em volta de questão tão humana, tão sensível e tão delicada como esta? Pois apoiem-nos naquilo que é a questão essencial, ou seja, eliminar esse acelerado protocolo que estabeleceram com o gesto da Segurança Social. Eliminem, nós vamos encontrar facilmente aqui as plataformas de unidade. E digam ao seu Secretário de Estado da Segurança Social que, nestes termos, e apesar dos protestos, e apesar das promessas que ele fez em plena campanha eleitoral para o Parlamento Europeu, continuando por este andar, não vamos ongoing a lado nenhum. A lado absolutamente nenhum. E isto deveria envergonhar o Governo e não ter aqui defesas acaloradas de coisas que, na verdade, se concretizam de norte a sul do país em milhares de crianças a quem foram retirados os apoios individualizados. Sra. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaríamos aqui de referir, quanto a intenções relativamente ao Decreto 3 de 2008, que nem PSD nem CDS revogaram este decreto. Já várias vezes disseram que o faziam, falam aqui em alterações que o vão agravar. O que é necessário é revogar o Decreto 3 de 2008. Quanto às questões de verbas para a educação especial, relembrar aqui que em orçamentos de Estado entre 2011 a 2015 foram transferidas menos 25% de verbas. Relembrar ainda que há 75% de crianças e jovens com os processos indeferidos no que se refere aos subsídios de educação especial. Os senhores deputados do PSD e do CDS podem de facto dizer o que quiserem, mas a verdade é que este Governo é responsável por impedir o desenvolvimento pleno destas crianças e jovens. E nesta matéria o PCP continuará a intervir, a exigir a resolução de cada problema específico, assim como se baterá pela implementação de uma resposta pública e integrada que assegure a efetiva inclusão das crianças, jovens e adultos com deficiência, assim se cumprindo a Constituição da República e respeitando os direitos destes cidadãos e assim também garantir a dignidade na vida de todos os dias.